Mesa proprietária Optimal Traders. Hoje a gente vai estar falando sobre essa mesa proprietária e vai estar destrinchando juntos aqui, avaliar, ver se vai fazer sentido a gente startar nela, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. A gente, num vídeo passado, a gente explicou sobre como a gente destrinchar, né, nosso capital em diversas empresas, como a gente está falando de mesas proprietárias. A gente, ao invés de colocar todo o nosso capital em uma única empresa, a gente tem essa visão, né? Consegue ter esse olhar 360, a gente não direcionar o nosso olhar somente para uma única direção. Assim a gente consegue pegar várias contas, várias empresas e acontecer né, se algum dia acontecer de der ruim em alguma empresa, você não está com o seu capital todo naquela empresa. Então isso é interessante para a gente analisar. E o segundo ponto agora é a gente ver o feedback dessa empresa. E a gente vai ver se ela aceita expert, né, que a gente sabe que a gente trabalha com expert advisor, quais são as regras, quais são as políticas. E no final também eu vou estar dando um hackzinho aqui, qual par você pode estar utilizando. A gente vai fazer uma pequena análise, como que a gente pode ser bem sucedido em cada empresa. Fica aqui até o final. E para você que caiu aqui de paraquedas, meu nome é Wellington Martins, eu venho ajudando pessoas a automatizar o seu trade sem você precisar de ter conhecimento, sem você precisar ficar na frente do gráfico lidando com o emocional, preso, né, agarrado numa tela o tempo todo, o dia todo. Então hoje a gente vai estar falando sobre essa mesa proprietária e acredito que vai te ajudar bastante. Então foca aqui comigo e vamos mergulhar a fundo. A gente está aqui no site da Transpilot e a gente saber se essa empresa tem um feedback legal, né? Então a gente está vendo aqui, ó, que eles têm um feedback legal. A gente consegue visualizar aqui que eles estão com avaliação de 3.9. É uma avaliação legal para uma mesa proprietária. O mais legal desse site, que eu, conforme já falei, é que ele te dá o ponto negativo e o ponto positivo. Então você que vai avaliar, você que vai analisar, sendo que já existe. Como que você analisa isso? Através de experiência de outras pessoas. Então a gente tem aqui, ó, experiência de pessoas, tá? Relatando se teve uma boa experiência, qual seria essa experiência? De sacar, de realmente estar tendo um bom suporte, tudo isso conta. Aqui o cara disse que comprou uma conta de 100k, uma avaliação, né? Com Optimal Traders e nunca experimentou algo como eles antes. O suporte e a gentileza deles são totalmente incríveis. Tudo foi sem problemas e o novo painel deles parece tão louco. Podemos comprar novos desafios com nossas carteiras diretamente pelo painel. Ou seja, acredito que você, com o seu próprio dinheiro, né, que você faz lá, você consegue comprar novos desafios. Isso é um ponto bem legal e é diferente, acredito eu, pelo que eu entendi. E aqui a gente tem essa experiência do usuário, ele falando que recebeu aí os $500, fez o primeiro saque, né? Hoje recebi meu primeiro pagamento. Estou muito feliz com a minha experiência, tal. Então é bem legal para a gente ir analisando. Aqui já tem, ó, essa é uma plataforma sólida para mostrar a sua habilidade, tal. Vamos ver algum feedback negativo aqui, ó. Corretor de golpe, por favor, fiquem longe deles, evitem todo o custo. Ó, isso aqui já é de cara também, às vezes, pessoas, haterzinho, ou pessoas que gostam sempre só de criticar. Porque aqui, um ponto que é até legal para a gente avaliar, quando é um ponto negativo, olha o que a pessoa está falando aqui. Ela simplesmente está dizendo, ó, que o corretor, tá, é de golpe, né? Ou seja, essa mesa proprietária é golpe. Por favor, fiquem longe deles e evite todos os custos. Por favor, evite esta empresa. Eles roubaram milhões de seus investidores e não estão pagando ninguém de volta. A empresa está sob investigação e eles sempre teriam um motivo para não pagar você. Enfim, tá falando lé com cré e não é um ponto para a gente poder, basicamente nem ficar olhando. Existem muitas coisas doidas. Ó. É golpe, comprei uma conta financiada e agora não consigo nem fazer login. Isso é um ponto interessante para a gente analisar. Ou seja, pode ter N fatores. O cara comprou, às vezes botou o e-mail errado. Às vezes o cara não está conseguindo porque ele está botando a senha errada. Basta que ele coloque recuperação de senha. E tem pessoas que às vezes gostam de criar, sabe, cenário muito difícil. Então, se você comprou e não está conseguindo logar, basta que você, né, entre em contato com o suporte ou bota a recuperação de senha. A pessoa não sabe, não lembra nem a senha às vezes. Esses caras aqui não estão para ajudar. E aqui já temos um feedback positivo, 400, positivo. Tive um problema que foi resolvido, tive um problema ao comprar, tipo de conta errada. Então, ou seja,
O cara comprou a conta errada. Enfim, ó, a gente tem bastante feedback positivo e alguns feedback negativos. A gente consegue ver aqui, ó. 1, 2, 3, né? Enfim, tem uma seção aqui para a gente analisar. Tem bastante feedback positivo. Inclusive tem até, acho que o outro cara que já comentou novamente. Aqui, enfim. Esse é um ponto para você analisar. Inclusive, essa nota aqui de 3.9 é uma nota muito legal, né? Não é a excelente, né? Que seria 5 estrelas, mas é uma nota legal para a gente poder analisar se a gente vai sentido para a gente entrar na mesa ou não. Na minha opinião, eu entraria porque eu não vejo nada de errado. Ter pessoas dando ponto negativo ali, falando que teve, né, não foi bem sucedido, envolve N fatores. A gente sabe que a mesa proprietária existem as regras políticas e poucas pessoas vão lá e conseguem ler a política, aí vale de cada um, né, analisar. E aí, então, a gente volta aqui para a mesa. Então, agora vamos avaliar essa mesa proprietária aqui. Como que funciona os planos deles, como que a gente pode entrar numa mesa dessa, como que a gente pode... qual a opção que a gente vai ter, se uso de HFT, se a gente vai poder, né, ter a nossa aprovação numa semana, como a gente já faz aí direto, se a gente vai poder usar Expert, ou você que quer fazer seu trade manualmente, a gente vai avaliar aqui quais os modelos que eles têm, tá? Então, o primeiro ponto a gente já fez, que foi avaliar ali no site Transparent para ver qual o feedback, qual que está sendo a experiência dos usuários, de algumas pessoas que já entraram. E aí, agora a gente parte para dentro da mesa para ver os planos. Volto a dizer, esse modelo que eu estou explicando é exatamente para você destrinchar o seu capital, você não ficar com o seu capital em uma única empresa, tá? Se você quiser seguir o modelo de uma única empresa, não tem problema algum. Esse cenário pode ser um cenário ruim para você lá na frente, você pode até acabar se frustrando, então toma cuidado com isso, beleza? Então vamos lá, para a gente poder avaliar. Deixa eu tirar aqui minha câmera um pouco da frente, tá? E vamos descer aqui, vamos dar uma olhada aqui, geralmente já direto nos planos. Tem 2 etapas, a gente está vendo aqui, de 2 etapas, que seria você passar em 2 provas. A gente tem também o algoritmo, que é o passo que geralmente a gente utiliza para você ter a sua aprovação em uma semana, que a gente dá a garantia. E a maioria dos alunos depois utilizam o Expert Device, né? Quem sabe, que a gente me conhece, sabe que a gente só trabalha com o sistema de automação, só faz os trades dentro do sistema de automações. E aqui a gente tem a questão do padrão, né? Que é você passar em um único desafio, tá? Que no caso é a mesma coisa desse, só que esse aqui é mais focado para o algoritmo. Esse aqui, bem provável que você vai pagar mais em conta, mas você que tem que fazer seu trade manualmente, tanto esse quanto esse aqui, beleza? E aí a gente passa aqui, ó, para esse ponto agora, né, dos valores. Tem de 5 mil dólares, 10 mil, 25, 50, 100, 200. Né, a maioria das mesas proprietárias tem esses valores, porém, tem muitas mesas que quando se trata só de HFT, geralmente usa planos maiores, tipo de 50, 100 mil, 200 mil. Essa aqui a gente está vendo que a gente tem planos de 5 mil, 10 mil, 25 mil. Esse modelo que eu estou explicando é para você conseguir pegar planos menores também ou planos maiores, você que vai definir de acordo com o seu bolso, tá? E aí a gente passa aqui para baixo. Aí a gente vai entrar agora nesse modelo, que é as regras, né? Então, ou seja, lembrando que a gente está aqui, ó, vamos botar aqui para o algoritmo, que é o que a gente quer. E depois, se você quiser nas outras, você analisa, tá? Então, vamos deixar nesse aqui. E ó, a gente tem aqui 10%. Dias, né? Não tem dia, limite de dias. O drawdown diário 4%. Redução máxima, ou seja, o drawdown máximo é 8%. Dias mínimos de negociação é 0, ou seja, você pode passar em um único dia com esse modelo e você já tem sua conta financiada. Participação de lucro não tem, e aqui consultores especialistas, que no caso é robô, né? Então permite. Aqui, quando você pega a conta financiada, deixa eu botar para cá um pouco. Quando você pega a conta financiada, você que define o seu lucro. Se sei lá, 3%, né? Você que vai definir. Aqui, dias ilimitados, né? O limite de tempo. O rebaixamento diário se mantém, 4%. O máximo também reduz bastante, 6%. Então, é um drawdown muito apertado para trabalhar, mas
Na maioria das vezes o que te explode a conta ali é o rebaixamento diário, tá? A maioria do cenário que rebenta a conta é esse diário. E aqui a gente tem também dias mínimos de negociação, são 5 dias na conta financiada. Aqui tem a questão do lucro, né? A participação começa com 50, 70 e 80. Eu achei interessante isso aqui porque eles estão já deixando com clareza. O lucro que a gente vai pegar primeiro é 50, depois para 70, depois 80. E aí, lógico que a gente depois tem que ler. E aqui permite, depois que você passa, vamos supor que você utiliza a nossa aprovação. Depois você passa, você pode usar o Expert, né? Pode usar um robô para fazer essas operações, beleza? E aqui então a gente desce mais um pouco e vamos dar uma olhada agora nas perguntas frequentes, para a gente poder entender mais a fundo aqui como que tá essas perguntas frequentes. Vamos ver aqui esse de algoritmo. Então, nesse de algoritmo aqui, passo 1, tem as perguntas aqui, ó. Se eu enfrentar deduções, comenta, como funciona a consistência do tamanho de lote? Então, aqui, ó, é interessante que aqui eles já deixam claro, tá? Para qualificar uma retirada, os trades na fase financiada devem seguir a regra de consistência do tamanho de lote. Isso se aplica aos traders que passaram pela algo de uma etapa via HFT. Então, tá vendo? Então, esse modelo permite o uso de HFT. Aí tem aqui a questão da regra de consistência de lote. E aqui eles têm a explicação. Se você tiver com 100 lotes, tá? Com 100 lotes totais negociados, 50 negociações totais executadas, basta que você faça isso aqui, ó, 100 lotes dividido por 50. O tamanho médio do seu lote é de 2. Agora, para determinar o tamanho médio do seu lote, verifica abaixo. Ó. Então, por exemplo, tamanho médio do seu lote, 0,25, igual ao limite inferior ao seu intervalo. Tamanho médio do lote. Na prática, o que ele quer dizer aqui? Ó? Aqui ele deu um pequeno exemplo. Ó. Se você tem um lote você abriu com um lote de 0,25, ok? Você pode ir até 0,50. Se você, porque é o dobro do valor, tá? Então essa é a faixa. A regra é simples aqui. Se você abriu com um lote de 0,25, ok? Você pode ir até 0,26, pode 0,30, ou seja, aí você vai estar até 0,50, que é o dobro do início que você iniciou, startou, tá? E aqui tá mostrando aqui para você, tá? Então você tem que ficar dentro dessa faixa, tá? Então aqui é a questão de consistência de lote que a maioria das mesas estão colocando bem parecidas. Qual é a divisão dos lucros? Aqui a gente está vendo aqui, ó, 50 a primeira aprovação, 70 na segunda aprovação e 80 na terceira aprovação em diante. Então, ou seja, a primeira aprovação que eu acredito que seja é o saque. Basicamente, está vendo aqui, ó, a primeira, segunda, terceira e assim por diante. Aqui está mostrando a meta de 10, 4, 8, 100 dias mínimo, sem limite, fim de semana você pode ficar habilitado, HFT e Expert Advisor habilitado, enfim. Bastante coisa aqui. Fase financiada, aí a gente tem aqui, ó, sem alvo, 4%, redução máxima, 8%, dias mínimos 5, duração, negociação, é permitida a realização de fim de semana, a trade habilitado, limite de 6% do lucro, né? Você pode, o limite de lucro, o máximo de lucro que você pode ter nessa conta é 6%. Beleza? Como o drawdown é calculado? Qual a alavancagem disponível? 1,33, bem baixinha a alavancagem. A alocação máxima de capital em todo desafio é de $400 mil, tá? $400 mil. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é sobre o plano de HFT, tá? Então aqui a gente basicamente trouxe aqui uma visão, né? Um resumão aqui sobre esse modelo aqui. E aí se você for para esse ou para esse, você vai e dar uma lida também aqui,
Ah, eu quero esse, eu vou fazer meu trade manual, você dá uma lida aqui. Agora, um fator bem interessante da gente analisar é a regra de negociação, tá? Porque a gente vai estar colocando aqui a questão do Expert Advisor para operar e a gente precisa saber sobre como que funciona as regras de negociações para a gente poder ajustar o EA aqui e você também depois ter uma clareza, ter uma noção de como você ajustar. Quais complementos estão disponíveis lembrando que é dentro desse plano aqui que a gente está falando, que é o sistema aqui da Step Algo Trade, negociação de notícia habilitada, negocie notícia sem restrição, então, ou seja, aqui a gente está entendendo que é possível, né, ou negociar dentro de um período de notícias para a gente poder configurar o nosso EA, tá? Quais os complementos disponíveis no passo 1, né, no Step Standard. Então vamos sempre olhar para esse aqui, ó, Step Algo. Quais os complementos disponíveis na avaliação de 2 etapas. Veja por que o HFT é restrito, né? Então, ou seja, depois que você pega a conta financeira, você não pode usar HFT. Então a gente vai utilizar o EAV12, né, que ele atua com o sentimento do mercado, vai trabalhar com operações ali que ele vai analisando, vai botando operação de acordo com o mercado mesmo. Negociações de alta frequência não é permitido, depois que, né, lógico, passa. Gerenciamento de contas IP dispositivo duplicado e negociações de cópia, não pode. Mentalidade de aposta total, martingale. Olha, isso aqui é interessante para a gente analisar. Ó. Sobre o uso do martingale. Por quê? Cara, a gente sabe que uma das estratégias que dá muita grana é o uso de martingale, porém a gente tem que se atentar também a alguns critérios sobre martingale, tá? Que a gente vai ver aqui agora. Vamos analisar juntos. Ó. Martingale é uma metodologia que busca ampliar a chance de recuperação de uma sequência de perdas, aumentando constantemente o tamanho do lote. Só que lembra que a gente viu lá no começo que a gente não podia sair dentro de uma casa, né? Se a gente começou com um lote, por exemplo, de 0,25, a gente poderia até 0,50. Então, é bem provável, não usando martingale, você vai sair dessa casa. E também a questão de você usar, por exemplo, começou com 0,01, você só pode ir até 0,02. Então, você com martingale, você não pode muito, né? A estratégia que eu estou mostrando aqui também, a gente não vai aplicar martingale, que aí a gente evita de sair dentro dessa casa. Lembrando que essa regra de lote, de consistência de lote, não faz você perder a conta. Pelo menos o que diz aqui, a maioria das empresas não faz você perder a conta. Porém, eles vão remover as operações que não estão dentro dessa política, dessa regra deles. Então, aí você acaba que vai ter um ganho ilusório. Aí eles vão começar a remover. No final, lá você teve $1.000, for ver, você tem $200 de lucro, entendeu? Então, por isso que a gente vai ajustar aqui, eu vou estar te mostrando. Essa estratégia envolve dobrar negociações, vencedoras, reais que abrem incrementalmente lotes maiores enquanto o preço se move contra a direção das ordens, somando o total de lotes. Então, enfim, ele só está relatando aqui que é uma grande chance de você perder a sua conta e é lógico que a gente tem a regra de lote, conforme eu estou explicando. Negociações em grade, né? De grid, determinação, os estilos de negociações de tolerância zero inclui VPS. Permitimos uso, isso aqui é interessante, ó, que a maioria da estrutura que a gente monta é dentro de uma VPS, para você ficar, né, não tem que ficar deixando o seu computador ligado. Então aqui, ó, permitimos uso, tá, de VPN e VPS. No entanto, não permitimos o uso desse serviço para contornar regras relacionadas a copy trade, group trade e sinal de trade, ou seja, você pode usar VPS, pode colocar seu expert lá tranquilo, mas você não pode utilizar questão de copy trade e grupo de trade, né, e sinais de trade. Se for descoberto, você terá sua conta violada, né? Então isso aqui você está violando mesmo, você perde a conta. Ó. Endereço de IP. Para evitar complicações relacionadas ao endereço de IP, é altamente recomendado que os traders usem um único dispositivo com um endereço de IP exclusivo durante a sua atividade de negociação em nossa plataforma. Aí você vai botar na sua VPS e não vai tirar mais. Essa aqui é legal para a gente poder analisar. É necessário um stop loss? Não temos requisito obrigatório de stop loss. Porque às vezes a empresa quer que você bote stop loss. Não sei que raio é esse, né, que aconteceu, mas são regras deles, tá? Cara, muito simples, tá? Não tem muito mistério aqui, não tem muita regra rigorosa ali para você fazer com que você não consiga operar. E agora a gente vai para a parte que é mais interessante, que eu falei que eu vou deixar o hackzinho aqui de como botar agora o robô para funcionar
como aplicar, né, uma configuração aonde você vai conseguir bater aí sua meta de ganho. E também a gente vai entender qual par que seria legal para a gente poder trabalhar. Por incrível que pareça também, é outra questão aqui, a gente não viu a plataforma, né? Informações gerais. Vamos ver aqui, ó. Condição do trader ótimo. Em qual plataforma de negociação irei negociar? Todas as contas na Optimal Traders são negociadas exclusivamente no MetaTrader 5. Então, legal, a gente já sabe que eles oferecem o MetaTrader 5. Não oferecemos acesso ao MetaTrader 4, tá? Então, ou seja, o MetaTrader 4 não vai funcionar. Só o MetaTrader 5, que nossa inteligência, você pode botar no MetaTrader 5 ou no MetaTrader 4. Só que aqui só permite o MetaTrader 5. Então, a gente vai usar no MetaTrader 5, beleza? Bem, estamos aqui dentro do MetaTrader 5. E aqui, o que eu vou fazer no MetaTrader 5? Vou colocar ele no par, tá? Fica esse hackzinho aí incrível no DAX, né? No D30. Vai depender de cada nomenclatura, de acordo com cada mesa, com cada corretora, tá? Aqui a gente está no D30, vou deixar M1, vou botar esse períodozinho aqui mesmo, tá? Pode deixar esse período aqui que é do dia de fevereiro até agora, praticamente, estou gravando o vídeo. Vamos imaginar que a gente pegou uma conta lá de 100k, tá? De 100k, vamos deixar aqui 100 mil mesmo. Aí você faz de acordo com o que você acredita lá na sua conta, o plano que você vai comprar. As configurações, eu praticamente não vou nem mexer, mas eu vou deixar aqui, ó, sempre com booster. As configurações eu vou colocar assim, ó, compra forte para facilitar, as 4 time frame. Vou botar para ele filtrar a notícia de todos os impactos, alto, médio e baixo impacto, minuto 15, lote, tá? Lote eu vou deixar aqui, como eu não vou usar booster, eu posso entrar dentro do lote aqui de 30, tá? Vou entrar aqui no lote de 30, vou botar 0.30. O dinâmico, o booster eu vou deixar 1.0, porque lembra, a gente não pode dar martingale conforme a gente viu lá nas regras. Se você quiser se segurar mais ainda, você coloca um lote menor, tá? Se você quiser ficar mais conservador, você coloca um lote menor. Vamos deixar 0.20 mesmo, um lote. E aqui eu vou botar o dinâmico, deixo 10 mesmo. Um take eu posso deixar de 500 pips, tá? Que dá basicamente 4.000 pontos. Porém, dentro do DAX ali, DAX 30, 4.000 pontos não é nada, você vai ver, porque é um índice, né, que já tem muito peso, então automaticamente você vai ver que 4.000 pontos ele anda fácil. O trailing stop a gente pode deixar até dessa forma mesmo, não vou ficar mudando muito. E aqui que é interessante, ó, essa estratégia, a gente colocar uma metazinha de 0,5% todo dia e pula fora. Eu botei uma metazinha na semana de 1,8% e a metinha no mês de 6%. Pô, de 6%, lembra que basicamente é o lucro máximo que a gente consegue na conta. Então a gente não adianta ficar se expondo, a gente querer um lucro que basicamente eles não vão pagar além daquilo. Então 6% já está top. E lembra que eu expliquei também da gente poder ir destrinchando aí, colocando em várias outras mesas proprietárias. Então assim a gente vai conseguir, no dia do saque, ter diversas fontes de saque em várias mesas. A gente não vai estar só em uma única mesa. A gente vai estar tipo em 8 mesas, foi que eu fiz o vídeo. Então você ter 8 contas, se você conseguir isso, um rendimento por mês, muito bacana, tá? E ainda assim você tem a conta mãe que eu expliquei lá, de você botar na conta pessoal depois. Enfim, não vou mexer muito. Vou colocar aqui no modo visual para a gente visualizar, né? Para a gente ver. A alavancagem, né? Vou botar aqui um para 30, eles botaram um para 33, né? Vou botar um para 30 mesmo, essa porra. Vou deixar um para 30 e vou mandar bala aqui, vamos ver. Tá aqui, ó, começamos, vamos ver. Vamos deixar, ó, lembrando que a gente está no DAX, tá? E ó, muita notícia. Por isso que é interessante a gente ter uma ferramenta que ela possui parâmetros que pode te ajudar a evitar a explosão do mercado, tá? Então, o filtro de notícia aprimorado, ele vai ajudar muito nessa questão de você ter uma boa performance ao longo da sua jornada nas mesas ou até mesmo na sua conta pessoal. Olha o nosso rebaixamento aqui, tá? Dá uma olhada no nosso rebaixamento no dia 1,91. Lembrando também que eu esqueci de falar aqui que eu botei, para a gente não perder muito tempo no vídeo, mas eu botei um stop loss. Lá o stop loss é de 6%, né, diário, se eu não me engano, né?
A gente estava com stop loss de 4% no dia, ok? Então esse é o nosso stop loss. E eu botei aqui, ó, no robô, botei 2,5 da conta, né? Que tá, a gente está fazendo botei o flutuante, o stop loss da conta. Então aqui eu não posso chegar, se eu chegar em 2,5 no dia, ele pula fora e aí eu tomo aquele stop, aceito aquele stop e não opero mais, ok? Lembrando que também eu ajustei a alavancagem de 1 para 30 aqui. Então vamos acelerar mais ainda, vamos deixar. Nota que ele sempre está abrindo cooperações sempre com 0,20, tá vendo? E a gente já está com 1.297 dólares, batendo 1,4%. Massa, né? E o nosso rebaixamento até o presente momento não passou de 2% no geral. E olha aqui como o DAX anda, né? Ó, só aqui, nesse pedacinho aqui, já tem 4.000 pontos. Lembrando que a gente está sempre no time de M1. E aqui no robô a gente colocou para usar com os 4 time frame, tá? Isso que é interessante pra gente, porque ele faz uma análise mais apurada usando esses 4 time frame. Bem, ó, estamos aqui no dia 13, tá? Lembrando que a gente botou do dia 1º até o dia 14, até o dia 16, porém a gente sabe que basicamente a gente só vai conseguir ele em torno de 10 dias operando, né? 10, 11 dias operando. Mas só para a gente ter uma ideia, a gente já está aqui com 2.632 dólares, tá? Todas as operações sendo fechadas bem rápido, nenhuma operação utilizando martingale, só com lot fixo. Esse índice, ele tem realmente uma movimentação muito boa para a gente poder usar essa estratégia ao nosso favor. Acabou de fechar. E aí tem bastante notícia também que a gente está vendo aqui. Mas a gente está aqui chegando com 3.000 dólares de lucratividade. Então só aqui a gente já está com 3% de ganho na metade do mês. Então se a gente for aqui tirar uma conclusão básica, mais 15 dias, né, que a gente sabe que também a gente não operaria aqui durante 15 dias, basicamente a gente operaria 20 dias. Então a gente teria em torno aí de uns 6.000 dólares, 5.000 dólares aproximadamente. Ia permitir pra gente. Ó, e aqui a gente já bateu, atingiu a meta do dia, que hoje a gente bateu 0,5%. Lembra que a gente colocou aqui no Expert, no robô, a meta do dia. Quando atingir, a gente evitava de ficar exposto. Então a gente colocou aqui, ó, 0,5% no dia e colocamos 1,8% na semana também. Se bater 1,8% na semana, eu não opero mais. Apesar que tem aquela questão lá que eles falaram que tem que ter no mínimo 5 dias de operações, né? Então é outro ponto para a gente avaliar e tirar aquela meta da semana e do mês, né? Deixar só do dia mesmo, não tem jeito. Dá pra gente colocar menos, bota 0,3% ali ao dia de meta, entendeu? Porque, como eles falaram lá, que a gente não poderia ficar, tem que ter no mínimo 5 dias de operações. A não ser que você queira abrir um tradezinho rapidão e se fechar, né? Depois que bater a meta. No caso, teria que ser todo dia. Mas como a gente quer de forma automática, a gente pode ajustar no robô para deixar ele botar só a meta do dia e deixar tocar. Bota uma metazinha bem pequena mesmo, para você chegar numa conclusão de no mês está 6, ó. Simples aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, 6% dividido por, botar aqui 22 dias que o mercado funciona. A gente só te botar aqui, ó, quase acertei, tá? Então a gente vai botar aqui 0,3%. A gente coloca 0,3% no dia aqui. E aí todo dia todo dia que ele bateu os 0,3%, ele para de operar. Da hora, né? Então a gente não precisa de ficar recalculando ali manualmente, a gente consegue deixar tudo automatizado mesmo. E olha o nosso rebaixamento, ó. O máximo que chegou foi 2,83 no máximo, né? No máximo, acumulando de um dia para o outro. Ó, finalizamos aqui o nosso teste, nossa avaliação, a gente vê aqui, ó. Nesse modelo, ó, a gente tem, deixa eu tirar a câmera da frente. Nesse modelo aqui a gente consegue visualizar, ó, que a gente teve um rebaixamento máximo de 2,31. O ganho que a gente teve foi de 2.600 dólares. Ó, você pega aí 2.600 dólares hoje, vezes 6, tá?
15.600. Vamos botar aqui, ó, 2.600 dólares, 14 mil. Né? O dólar está batendo 5,70 aí praticamente. Então, 14.800. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, menos 50%. Então, eu vou ter em torno aqui, se eu lucrar, né, aqueles 6% lá, eu vou ter em torno de 7.400, tá? Porque lembra que eles falaram que o primeiro saque é 50%, o segundo é 70% e o terceiro é 80%. Então, eu vou pegar o meu valor que eu fiz e mesmo assim é um bom resultado, é um bom retorno, porque a gente comprou lá atrás, bem provável que comprou um planozinho, pagou R$ 2.000, R$ 3.000 às vezes num plano, e agora você está falando que você tem 3 vezes, 4 vezes mais o valor que você investiu. Isso no primeiro saque. Se você fazer aquela lógica que eu expliquei sobre como você depois destrinchar mais, você pega uma parte desse capital, compra outro plano, de preferência em outra mesa, ou coloque em outro par, e assim você vai criando essas múltiplas fontes de renda utilizando sistema de automação, utilizando toda a estrutura que a gente está falando para você, né? Fazer os encaixes depois para ver que faz sentido para você. Mas o final, né, a finalidade é o quê? É você criar tipo 8, 10 fontes de renda todos os meses, né? Caindo na sua conta, você pedindo saque de uma mesa, pedindo saque de outra, pedindo saque de várias mesas, sem ter problemas. Então tá aqui, ó, o nosso resultado que a gente acabou de ver, que a gente obteve esse lucro utilizando a conta de 100k. Se fosse uma conta menor, a gente colocaria aqui uma conta menor, mas só para você entender que essa semana, essas 2 últimas semanas, você estaria aí com 7 mil, 8 mil reais praticamente na sua conta, utilizando uma inteligência artificial e utilizando capital de empresas para você atuar dentro do mercado estrangeiro. Então deixa aqui o que você achou desse vídeo, se você gostou, comenta, né, curta, compartilhe esse vídeo com seu amigo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você sempre recebe nossas notificações quando a gente postar novos conteúdos.